Doutor Rubens, transtorno de espectro autista. A gente sempre fala em autismo, né? Não é bem esse o termo. Hoje a coisa é muito mais abrangente. É. E conta um pouco da história, do histórico. Como é Então, que na verdade, começou assim, tudo isso? começa com o termo, né? O termo lá em 1902, o Bleuler, lá na Suíça, Na fala, Suíça. ele fala de autismo que é voltado para si. Alguém que poderia estar mais voltado dentro de si, mas ele não fala em distúrbio, né? Lá em 43, o Léo Kanner, então descreve já, ele já tem uma série de casos de crianças em que ele fala de um problema de isolamento e como ele citou na época, preservação da mesmice, da mesma coisa, ou seja, aqueles rituais. No ano seguinte, o Hans Asperger fala do Asperger, o que ficou depois conhecido como transtorno de Asperger. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde pediu para ser retirado o termo Asperger, né, porque esse historicamente é uma coisa importante. O Hans Asperger foi do regime nazista, então ele praticou eutanásia de crianças, tal. Então a Organização Mundial de Saúde pediu para que fosse Por motivos retirado, óbvios, ó. óbvios. Lógico. E aí, nesse momento, a gente tem lá uma indefinição do que era. Crianças que poderiam ficar isoladas, ficavam muito dentro de si, ninguém sabia muito o que era, pensaram num quadro psicótico e tal. Em 1980 é um marco, porque o Hutter ele entra no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, e ele diz, olha, é um transtorno dentro do desenvolvimento, e ele chama então de transtorno invasivo do desenvolvimento, alguma coisa que atrapalha o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a partir de 1980, começa toda uma pesquisa pensando em algo do desenvolvimento da criança, que é totalmente diferente quando a gente pensa em outros tipos de distúrbio, um quadro psicótico, algum quadro psiquiátrico, que não era nada disso. Na verdade, seria uma alteração dentro do desenvolvimento, que hoje a gente fala, né? As crianças que têm um desenvolvimento normal, chamadas neurotípicas, né? Um desenvolvimento neurológico típico, e as crianças com desenvolvimento atípico, com um desenvolvimento diferente. E, quer dizer, hoje o transtorno de espectro autista é uma coisa muito mais ampla, não é aquele autismo, porque quando eu tomei conhecimento do autismo lá na faculdade, é, passava-se aquela situação, porque é aquela pessoa que está circunspecta, fechada em si mesma e ponto. Hoje a coisa é muito mais ampla, né? Sim, Hoje sim, essa definição, ela abrange outros transtornos também, né? De sim. uma certa forma, quer dizer, características de autistas, mas nem sempre é o espectro autista clássico, né? Sim e não. Eu vou te explicar por que sim e não. O sim, que o espectro, o nome fala em abrangência maior. E não porque, na verdade, assim, quando ele ficou como transtorno invasivo do desenvolvimento, ele era um guarda-chuva um pouquinho maior. E aí ele restringiu a características, a sinais e sintomas típicos do espectro autista. Então, algumas coisas saíram desse guarda-chuva, por exemplo, como a síndrome semântico-pragmática, que hoje é transtorno da comunicação semântico-pragmática. Na verdade, é um transtorno de comunicação, mas ele não tem os comportamentos atípicos. Os comportamentos atípicos ficaram restritos ao transtorno do espectro autista. Agora, a gente pode falar alguma coisa assim que ficou meio chateado com alguma entidade de classe? Não. Porque é o seguinte, Não vejo problema o... nenhum. Aqui é democrático, sim. então, a gente Se tem se for de interesse para as pessoas conhecerem melhor, Então, qualquer informação é bem-vinda. a CID, a Classificação Internacional de Doenças, ela foi cunhada a 11ª edição em 2018. Em 2019, na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde pediu 3 anos para que fosse traduzida em todas as línguas. E que então 1º de janeiro de 2022,
iniciaria a CID-11. Então, deixando para trás a CID-10. Que ainda está em uso ainda. Não é que está em uso. O Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil pediu mais 3 anos. Para poder introduzir o CID-11. Eu não sei por que, mas mais 3 anos. Aquele sujeito que não entrega a declaração do imposto de renda no dia... E pede prorrogação de prazo. Pede prorrogação de prazo. O grande problema é o seguinte, a CID-10 não existe TEA, transtorno de espectro autista. Existe autismo, a palavra. A CID-11 tem transtorno de espectro autista. Por isso que eu falei que está naquela transição da... mas está numa transição que é o seguinte, todo mundo no relatório põe transtorno de espectro autista e põe o código da CID-10, ou seja, a salada de fruta. Sem dúvida. Não tem sentido, né? Acaba ficando sem sentido. Essa seria a colocação. Mas é o que tem, é o que nós temos no momento. Mas eu gosto de salada de fruta. Claro. Isso é esclarecedor. Para nós que somos médicos de outras áreas e temos médicos que estão nos assistindo, é interessante, é importante que a gente tenha esse conhecimento, saber que muitas das coisas ainda estão sendo revistas, reajustadas. No histórico, né, quando a gente fala, o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, que foi publicado em 2013, já trazia o transtorno de espectro autista. Mas oficialmente, para nós, a gente tem que seguir a Organização Mundial de Saúde, claro. a CID, né? Sim. E estamos esperando a CID-11 aí ser implantada. Vai acontecer. Vai acontecer.